Vamos colocar no nosso telão o tema de hoje, a segunda graça e a manifestação do Espírito Santo. Que será isto? O que Deus tem a nos revelar? Ele vai falar de uma segunda graça. E o Espírito Santo, como é que age nesta segunda graça? Na primeira nós já sabemos, você já vai identificar. Amém? Diz o profeta Oséias no capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, nós estamos fazendo isto. Conhecendo, e aqueles que já têm conhecido estão prosseguindo. Então, Marcão, não para, né? A nossa vida nunca estaciona. Nós temos sempre mais a dar às pessoas e a receber também de Deus. Porque como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. E o versículo 6 diz, pois misericórdia quero. Misericórdia é graça. E não sacrifício. E agora? E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Se você enxugar o versículo e trazer para a nova aliança, está dizendo que o Senhor quer é graça e conhecimento. O que diz Pedro, depois que conheceu o apóstolo Paulo e tomou ciência da revelação da graça? Antes, crescei na graça e no conhecimento. Então Deus é coerente. Ele já lá atrás mostrava as evidências da graça e o que ele queria realmente dos seus filhos, do seu povo. Misericórdia quero, graça é o que ele quer, e não sacrifício. E o conhecimento é o que vale. Amém? Vamos orar a Deus? Feche seus olhos. Pai maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, Deus poderoso, Deus grande, Deus tremendo, Deus forte, Deus santo. Aqui estamos nós reunidos, Senhor, em Tua casa. Aqui estamos nós neste santuário, Senhor, a casa de Deus, o lugar físico, onde o Espírito Santo do Senhor se manifesta, fala conosco, nos ouve, faz chover as chuvas, serôdia, a chuva temporã sobre nós. O lugar onde há o azeite do Espírito, onde há o vinho da alegria, onde há, Senhor, o cereal que alimenta, o pão da vida, a palavra de Deus. Aqui estamos reunidos, Senhor, porque somos a Tua família, somos o Teu rebanho, somos a Tua igreja, igreja santa, sem mácula, sem mancha, preparada para um só esposo, que é o Cristo ressuscitado. Nesta noite, ó Deus, queremos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Pai. Fala-nos, revela-te a Tua igreja, sara os feridos de alma, levanta os abatidos pelo poder desta palavra, Senhor, reconcilia os que estão longe, Pai. Ó Deus, que a Tua graça invada cada ser, em nome de Jesus. E que a segunda graça se manifeste. E o Teu Espírito confirme para a glória de Deus. E todos digam amém e amém. Aleluia, Senhor. Meus irmãos amados, ovelhas de Jesus Cristo, rebanho do Senhor, mais que vencedores, agraciados pela salvação, agraciados pela predestinação em amor desde antes da fundação do mundo, nós vamos mais uma vez entender o nosso chamado nesta nova aliança. Somos ministros de uma nova aliança. Vamos falar, como somos ministros, temos uma despensa. A Bíblia Sagrada diz que somos também despenseiros dos mistérios de Deus. Então precisamos conhecer estes mistérios que deixaram de ser mistérios, já nos foram revelados. Então, vamos ter hoje mais conhecimento. Isto vai gerar mais crescimento, mais maturidade e mais bênçãos manifestadas. Porque aqui nós não corremos atrás dos sinais, eles é que vêm atrás de nós. Porque o Senhor Jesus disse, estes sinais
acompanharão aos que creem. Nós somos o povo que vive por fé, única e exclusivamente. Então tem sinais hoje para ver a sua vida. Amém? Antes, nós precisamos de ter um panorama rápido das coisas que estão acontecendo nos nossos tempos, nestes últimos tempos, para depois nós mergulharmos também nas palavras proféticas, na escritura profética que Deus vai nos revelar daqui a pouco. Eu tenho várias vezes lembrado a igreja que nós estamos vivendo num mundo de aumentos de coisas que não são boas. Por isso que quando Deus nos falou na passagem do ano que este ano seria um ano de multiplicação extraordinária, nós nos agarramos, porque o que a gente vê e presencia à nossa volta é uma multiplicação de maldade, é uma multiplicação de malignidade, é uma multiplicação de sofrimento. As pessoas estão sofrendo. O aumento do sofrimento é tremendo. Sobre todas as nações, amados. O sofrimento das pessoas é muito grande. Nós recebemos e-mails, pessoas vêm aqui, nos telefonam, nos mandam carta. É muito triste o que a gente presencia hoje de resultado da nossa população, da vida da nossa população. E não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, nós vamos falar aí do que a Bíblia já diz de guerras, de rumores de guerras, isso está por toda parte. Mas hoje tem um aumento de guerras internas, guerras na alma, guerras íntimas, guerras pessoais, guerras familiares, não é? Antes a gente falava assim que os finais dos tempos trariam sinais como guerra, rumores de guerras, nação contra nação. A Bíblia fala sobre isso, mas hoje nós vemos pessoas contra pessoas. Famílias contra famílias, né? Pais contra filhos, filhos contra os pais. Esses são sinais dos últimos tempos, o sofrimento aumentando. Segundo lugar, nós vemos também doenças incuráveis se proliferando, mais do que nunca, né? Antigamente tinha um nome a doença. Agora ela tem um nome e um sobrenome, não é? Ela tem uma característica, porque a proliferação da doença é tão grande, tão rápida, que hoje tem especificado, né? Aquela enfermidade, ela tem, se ela é assim, ela tem esse nome. Se ela se manifesta desta forma, ela tem outro nome. Se ela é numa parte do organismo, então ela é chamada assim. Então, assim, nós estamos vendo o quê? A proliferação também de doenças, e doenças sérias, muitas delas incuráveis. Terceiro lugar, catástrofes, eu nem preciso dizer. Todo dia no jornal você abre e vê um lugar do planeta que teve um terremoto. Você vai lá, não é um tremorzinho não. Você vai para a escala Richter, parece que agora todo mundo se acostumou. 6 ponto alguma coisa é leve. Cai um monte de prédio, né? Racha chão, tudo. É leve. Foi até ali no Japão, foi 5,8. Levinho, uma coisinha de nada, né? Então, até no Brasil. Nós, esse ano, presenciamos aqui por mais de uma vez abalos no nosso país, né? Coisas que nós não estávamos aqui preparados e nem acostumados. Então, são rios invadindo cidades, vulcões ativados. Outro dia tinha um povo aqui na igreja discutindo sobre os vulcões, né? Eu estava lá parado, algumas pessoas falam, nossa, e tem umas vilas assim no pé de alguns vulcões no mundo, as pessoas estão ali sossegadas, porque é muitos anos. Muitos anos, sim. Agora, parece que começaram os vulcões também a dar o ar da desgraça, né? Começaram ali a serem ativados novamente. Terremotos, enchentes, tudo isso está por aí. Quarto lugar, o avanço catastrófico das falsas religiões, das seitas, das filosofias, né? Hoje tem seita de tudo que é nome, é da unificação, da beatificação, da conjunção, da divergência, um monte de coisa. Pessoas se reúnem aqui e você vê assim, essas seitas enchendo estádios, Regina, sabe? Esses líderes vindo para cá, indo para lá, outro vai para cá, enche, né? Por quê? O aumento das heresias, o aumento, né? Por que aumenta tanto? As pessoas vêm me perguntar e dizem assim, por que tem tanto falso profeta, tanta falsa palavra e reúne um monte de gente? Porque as gentes estão desesperadas. As pessoas, eu disse aqui, o primeiro ponto, estão sofrendo muito e elas querem uma saída para o seu sofrimento. Então se fala, olha, ali vai ter solução, vai todo mundo para ali. Esses grandes lugares e grandes concentrações, na verdade, concentram o quê? Um monte de sofredores, um monte de pessoas, sabe, que estão
arrasadas, que estão ali, é a sua última esperança, não tem mais em que se agarrar, então elas vão levadas de um lado para o outro. Parece que as coisas estão acontecendo rápido demais. Nós estávamos aí falando de planos para esse ano, né? Há alguns meses nós estávamos fazendo um projeto de vida, dizendo que esse ano vamos fazer propósitos, como a gente faz todo ano, né? Nós estamos indo para setembro, o ano está indo para o fim. Já foi um semestre e nós já estamos quase na metade do segundo semestre. É tudo corrido. As pessoas dizem, é impressão ou tudo está mais rápido mesmo? Será que os relógios correm mais? Será que os dias passam mais rapidamente? Por que nós estamos vendo isso tudo acontecer? Por causa dos acontecimentos. Os nossos olhos batem à nossa volta. O bispo hoje abriu o culto e disse, olha, a velocidade do nosso pensamento é mais rápida que a velocidade da luz. Então, você consegue captar coisas, e hoje nós temos toda a tecnologia, a mídia, que nos informam, você sabe tudo que está acontecendo praticamente no planeta. Então, essa nossa atenção nas coisas faz com que a gente se disperse da nossa própria vida. E, de repente, esse tempo de atenção nas outras coisas, nós não estamos vendo que o nosso tempo está sendo consumido. É por isso que a gente não tem noção de o quanto, né, a velocidade da informação está influenciando no nosso, como está tudo correndo, como está tudo passando rápido. Quinto lugar, existe uma solidão. No meio de tudo isso, o homem cada vez está mais só. Há uma solidão cósmica. Está todo mundo cheio de gente em volta, todo mundo no meio de superpopulações, mas as pessoas estão se sentindo cada vez mais sozinhas, presas à depressão, à angústia, medo, fobias, nervosismo, pânico, síndromes. Estes são sinais, tudo isso que eu estou falando, são sinais que estão na Bíblia para os últimos tempos. Veja o que o apóstolo Paulo, ele disse a Timóteo em 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, vão se afastar da fé, das carreiras da fé, vão esfriar, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ainda bem que aqui diz assim, alguns apostatarão da fé. Não são todos, louvado seja Deus, não é? Quer dizer que haverá gente na obra de Deus, filhos, eleitos, escolhidos, que não sabem disso, logicamente, que apostatarão, virarão as costas para a fé, porque vão dar ouvidos a quê? A espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Você não vai fazer isto. Graças a Deus, não é? Agora, você também não vai ver isso em teatros e em cinemas. Às vezes você vai ver isso, e nós já temos visto, dentro de lugares chamados igrejas. Que agora passam as rádios, passam as televisões, passam pela internet. E você sabe que o povo que anda atrás de novidades acaba por ser enredado. Por quê? Porque há um desespero. Há um desespero pessoal e há um desespero coletivo. O que é um espírito enganador? Porque diz aqui, espíritos enganadores. Espírito enganador é um espírito que engana. Tem mentira, tem armadilha nisso aqui. É aquilo lá que a pessoa pensa que é Deus, mas não é Deus. Ela está enganada, ela acha que Deus está naquilo. Né? Ou a pessoa pensa que uma fitinha no braço, um ramo de palmeira, um punhado de sal, tem alguma coisa a ver com Deus, que aquilo lá é de Deus, Deus está naquilo. Vamos ver o que Paulo diz mais em 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então ele avisou. Porque os tempos são difíceis, as pessoas que não têm conhecimento de como superar os tempos difíceis, se elas não vivem por fé e graça, então elas vão correr para todo canto, e uma coisa puxa a outra, ocasionando toda essa desgraça que nós vemos aí, e esse desespero coletivo. Versículo 7 diz assim, se você continuar lendo, que existem pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então tem gente que está aqui, que está colar, que está numa reunião aqui, vai em reunião de casa, vai em reunião de célula, vai em reunião de pastor fulano de tal, vai lá com o bispo, vai não sei em que apóstolo, senta aqui, ouve ali, ouve acolá, abre a internet, lê livro, abre apostila, ouve CDs, ouve sei lá o que, fitas cassetes,
jamais aprendem, jamais chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque o conhecimento da verdade é trazido por revelação. Se não, amados, o mundo inteiro tinha a verdade que nós temos. Se fosse por estudar, por correr atrás, o mundo, com todo o seu estudo, todo o seu cabedal de universidades, de pós-graduação, pós-graduados podem ser pessoas inúteis, segundo a Bíblia Sagrada, se não tiverem da parte de Deus o conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade vem por revelação. 2 Timóteo 4:3 também diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Guarde isto, você que está chegando à igreja, porque há uma doutrina sã e há uma doutrina que não é sã. O que é uma coisa sã? Saudável, sadia. Há uma doutrina que faz bem, mas há uma doutrina que não é saudável, que não faz bem. Qual é a doutrina sã, igreja? A graça de Deus. E qual é a doutrina, bispa, que não é sã? Por exemplo, a lei mosaica. Ou tudo que não é graça, não é uma doutrina sã. Amém? Eu pergunto, nós estamos na lei? Não. Então veja o que diz Gálatas 5:18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a... Aqui tem revelação. Você é guiado pelo Espírito? O Espírito Santo está na sua vida? Diga, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Sabe o que você acabou de declarar? O que diz o texto. Se você é guiado pelo Espírito, você não está sob, você não está debaixo da lei. Diga, eu não estou sob a lei. Então, visto isto aqui sobre os últimos tempos, nós vamos ver que há mais ou menos 2.400 anos, Deus usou um profeta de nome Zacarias para revelar à igreja como é que a igreja viveria estes últimos tempos. Vamos lá? Lá atrás, 2.400 anos aproximadamente, Deus falou de como seria a igreja dos últimos tempos que Ele preconizou, a que Ele quer. Vamos lá, vamos ver luz agora em Zacarias 4, 1-7. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então, perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, um governador de Judá, que poderia ser qualquer eleito que está aqui hoje. Amém? Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel, diante de cada eleito do Senhor? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Guarde isso. Haja graça e graça para ela. Diga graça e graça. Você vai entender hoje esta expressão. Graça. Vamos parar aí um pouquinho, Celso, por favor. Haja graça e graça para ela. Então, eu queria hoje mostrar o que esta revelação tem a ver conosco exatamente, não é? Porque fala da igreja, esse haja graça e graça para ela, fala de uma igreja preconizada por Deus para os últimos tempos. O que Deus mostrou ao profeta exatamente? Deus mostrou a sua igreja, a igreja dos tempos finais, a igreja da graça e graça. Diga graça e graça. Ele mostrou da seguinte forma, um candelabro. O candelabro ele era colocado, amarrado no teto, né, do santuário, do tabernáculo, e estavam ali, quando tinha aquelas 7 pontas, estavam ali representados, tudo era lei, hein? Então era tipificação. Os 7 Espíritos de Deus, Espírito de sabedoria, de poder, blá, 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 nós já estudamos isso quando estudamos o livro do Apocalipse. O número 7 na Bíblia, número da perfeição, é um número bíblico. O número 6, o número do homem. Então, o que diz
que acontecia com esse candelabro, né? O homem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tipificando a humanidade, em Cristo é sustentado por um sétimo, perfeito. Ele é sustentado por Cristo, número da perfeição. Então, o profeta Zacarias estava tendo uma visão da igreja destes tempos finais. Ele via um candelabro todo de ouro. A igreja para Jesus é pura, é rica, é sem mancha, é sem ruga, é sem defeito. A igreja de Jesus não é feita de mentirosos, de usurpadores, de covardes, de sodomitas. Ela é vista toda de ouro. É uma igreja valiosa, valorosa. E diz que o profeta via em cima desse candelabro, ele via o quê? Um vaso de azeite em cima, que ficava ali sendo derramado nessas pontas todas, desse candelabro que era amarrado no teto do tabernáculo. O que é o azeite na lei? A tipificação do Espírito Santo. Então, ele estava vendo esta igreja dos últimos tempos, que é como um candelabro que tem azeite, com 7 tubos, derramando azeite sobre eles. O que é isso exatamente, né? É esta igreja que o Senhor preconizou na nova aliança, uma igreja com uma unção tremenda, com uma unção derramada com constância, não só na liderança, mas em todos os homens, todos aqueles que fazem parte da igreja de Jesus Cristo. Então saiba que você que é desta igreja, você é um homem poderoso, você é uma mulher poderosa, você é uma labareda de fogo, você é um ministro da nova aliança. E diz que junto com este candelabro, que tipifica aqui a igreja, havia 2 oliveiras, né? Uma à direita e uma outra à esquerda de um vaso de azeite. 2 oliveiras. Ai, bispo, é tão complicado. Amado, a Bíblia explica a Bíblia. No versículo 14, eu vou pedir para o Celso colocar, tem a explicação do que são as 2 oliveiras. Você quer ver só? Diz assim: então ele disse, são os 2 ungidos que assiste junto ao Senhor de toda a terra. Quer dizer que onde está o candelabro de Deus, todo em ouro, tem o derramamento do azeite, do Espírito Santo. E diz que ficam assistindo a este candelabro, ficam assistindo a esta unção derramada sobre a igreja, os 2 ungidos de Deus. São 2 anjos do Senhor, que são enviados. São anjos da graça de Deus para proclamar estas boas novas. Eu creio que sobre este altar, dentro desta igreja, há ungidos de Deus, anjos sem corpo, que não tomaram corpo, que estão vigiando a igreja, estão guardando a igreja, estão protegendo o altar da igreja, estão protegendo a minha vida. Ontem Deus nos disse isso literalmente. A minha vida é protegida por anjos, que são estes ungidos de Deus. Guardam a vida, guardam a sua entrada, a sua saída, guardam o seu coração, guardam as coisas que envolvem você. Você pode andar no vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum. Sabe por quê? Porque Deus está com você. Há uma unção que não é retirada de você, porque esta aliança é eterna e definitiva. O que Deus já fez, Ele não retira. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, pregar a graça não é brincadeira, amados. Não é simulação de cristianismo, não é simular ser crente, porque os anjos de Deus estão ao lado do candelabro. Aqui há um candelabro que fica constantemente mostrando a unção de Deus sobre este ministério. É preciso a gente saber definitivamente que igreja não pode ser nunca um lugar de passatempo. Deus está aqui. Os ungidos de Deus estão aqui. Há anjos especialmente enviados por Deus para que a graça de Deus invada esta igreja dos tempos do fim, não é? Um lugar, não pode ser a igreja um lugar apenas de bater palma, de dar dízimo e de falar com as pessoas. Aqui está o candelabro do Senhor, o azeite de Deus, os ungidos tomando conta da igreja. Você está entendendo? Amados, nós estamos no caminho certo, diga glória a Deus. Põe o 6 para mim de novo, Celso, por favor. Aí ele diz, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor, não por força nem por poder. Quer dizer que a obra de Deus nos últimos tempos, aqui está falando da força do homem.
Era para um governador, ele tinha força e autoridade pela posição dele. E o Senhor está dizendo aqui que nesta igreja dos tempos finais, não é por obras dos sacrifícios, na base do sacrifício, do rosto no chão, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Amado, não adianta. Se você vem à igreja empurrado pela sua esposa ou pelo seu marido, isso não adianta. Você está sendo um religioso, uma religiosa. Não é isso que Deus quer. Você tem que estar aqui dizendo, eu estou aqui pelo Espírito de Deus. Eu não estou aqui por força de ninguém, nem da minha própria carne, nem por violência, nem porque há jeitinhos, eu estou aqui pelo Espírito Santo de Deus. Eu não venho aqui por obrigação, eu venho aqui para prestar o meu culto racional a Deus, alimentar o meu espírito, eu estou aqui cumprindo essa vocação que eu recebi de Deus, o que Deus determinou para a minha vida. Amém? Diga, não por força, nem por poder humano. Então, Deus não quer nada com a coisa humana, Deus não quer sacrifícios, Deus não quer barganhas, Deus não quer essa coisa de nós ficarmos, sabe, correndo para cá, correndo para lá, como se nós ainda estivéssemos na base do desespero. Não, a graça de Deus nos alcançou. Nós já temos aprendido aqui na igreja que neste pacto da graça não é por força, não é por obras da carne, por sacrifícios, por violência humana. Ou você vive por fé e graça e a plenitude do Espírito Santo, ou você vive a lei com todos os seus mandamentos, toda a sua escravidão, e o Espírito Santo não tem participação nisso, porque é só obra da carne. Amém? Então, o que Zacarias estava profetizando exatamente há 2.400 anos? O que Jesus diz em João 1, 16 e 17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e... Leia comigo. O que Zacarias falou que eu mandei você gravar? Graça e... Então ele disse que a igreja dos últimos tempos seria o quê? Uma igreja onde Deus diz, haja graça e graça para ela. Então existe graça e graça. Agora em João a gente encontra a palavra de Deus que nós, dizendo que nós temos recebido, Cristo já está em nós, da sua plenitude e graça sobre graça. Você está vendo que são duas? Graça e graça, e agora tem graça sobre graça. Versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, quando Zacarias profetizou e disse graça e graça, ele está falando de duas graças, ok? Agora vem João e diz que a plenitude do Senhor traz graça sobre graça. Mais duas graças, nós estamos vendo aqui, mais duas não. Está testificando e ratificando. Então, há duas manifestações da graça de Deus. Nós vamos ver isso em 2 Coríntios 1,15. Paulo explica assim: com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis E agora? Para que você, igreja, tivesse um segundo benefício. Então, estamos aqui falando a mesma coisa, tá? Nós estamos vendo Zacarias usando a expressão graça e graça. Aí vem João, fala de Jesus e diz graça sobre graça. Agora vem aqui esta palavra de Paulo e diz que ele traz para a igreja um segundo benefício. Então vamos entender. O primeiro benefício é a primeira graça. O segundo benefício é a segunda graça, ou graça e graça, ou graça sobre graça. Bom, ai pastora, esta é uma revelação que eu ainda não tive. Muito bem. Qual é a primeira graça? Efésios 2,8 te mostra a primeira graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois... Essa é a primeira graça. Então, qual é a primeira graça? A salvação. Porque ninguém pode ser salvo se não for por graça. Então, a primeira graça que cada um de nós recebeu e teve acesso foi a graça de sermos salvos. Esta é a primeira graça. Este é o primeiro benefício, ok? Todos os crentes são salvos por graça? São. Não tem outro jeito de ser salvo. Todos os crentes são salvos por graça. É que eles não sabem e eles acabam pensando que é o joelho, que é o jejum, que é o sacrifício, que ajuda lá na salvação. Não tem nada a ver. Bom, entendemos a primeira graça. Todos nós temos a primeira graça? Você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? Então diga, eu tenho a primeira graça.
O primeiro benefício. Bom, vamos conhecer então qual é a segunda graça. O segundo benefício que Paulo que apresenta à igreja o segundo benefício. Qual é? É esta vida vitoriosa do conhecimento. É isto que Deus quer lhe revelar. É quando você sabe agora, tá? Porque quando o Senhor disse ao profeta, ele disse o quê? Conhecimento mais do que holocausto. O que ele quer? Eu quero conhecimento. O que eu quero? Misericórdia. Eu quero graça, né? Por quê? Porque a primeira graça você não pode querer. Ela te alcança. É por predestinação. É um favor imerecido. É um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Então a primeira graça te alcança. Mas e a segunda graça? A primeira graça, mesmo que você não saiba, ela já aconteceu. Mesmo que você não tivesse esse conhecimento, a primeira graça já lhe alcançou. Agora, a segunda graça, o segundo benefício, a graça é graça. A graça sobre graça só acontece pela revelação. É o conhecimento do novo pacto. E isto quem faz é o Espírito Santo. Mas agora você pode ter participação. Amém? Amém ou não? Então, é nesta vivência da segunda graça que você decide, eu quero ou eu não quero viver a segunda graça. Porque tem gente que está satisfeito somente com a salvação. Eu não estou falando somente porque salvação é coisa pequena, coisa pouca. Estou dizendo que sou salvo, vou morar no céu, não quero saber de mais nada. Eu não quero conhecimento, eu não quero saber de predestinação, eu não quero saber de soberania de Deus, eu não quero saber de duas sementes, eu não quero saber de vida de fé, eu vou fazer o que me mandarem, mas eu tenho certeza que eu sou salvo. O duro é que quem faz tudo o que manda nunca tem certeza de que é salvo. Mas a pessoa pode ficar na primeira graça, no primeiro benefício. Ah, que maravilha! Mas Paulo chega para a igreja e diz assim, eu vim aqui apresentar para vocês um segundo benefício. Quem quer? Amém. Se tem um segundo, amado, queira. Queira, porque Deus quer que você usufrua do segundo benefício. Agora, você pode viver o segundo benefício, a segunda graça ou não. Você vai decidir por onde você quer caminhar. Por uma vida de vitória, por uma vida como cabeça, uma vida de triunfo, ou por aquela vidinha que quem sabe você já viveu no passado. Eu já vivi quando só conhecia a primeira graça. Agora, eu quero falar rapidamente nesse final de mensagem sobre o fato do Espírito Santo se manifestar de uma forma incomensurável quando você vive o segundo benefício, a segunda graça. Então, é isto que você precisa conhecer. Algo mais profundo do Espírito Santo, o Espírito que Ele mesmo me dá a graça sobre graça, a graça é graça. Se você quer um segundo benefício, você tem a manifestação espetacular e diferenciada do Espírito Santo na sua vida. Atos 5, 3 e 4 diz assim, olha só. É muito importante isso aqui, amados, porque as pessoas não sabem direito quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, com todos os atributos de Deus e com toda a sua autoridade. Vou só mostrar rapidamente. Atos 5, 3. Então disse Pedro, Ananias, você se lembra daquela história de um casal que falou que ia dar lá uma parte, ia dar o valor para as mãos dos apóstolos e depois mentiu e fez outra coisa. Então disse Pedro, Ananias, esse é o cabeça do casal, um cabeçudo. Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então a quem ele mentiu? Ao Espírito Santo. Porque quem se manifesta nessa dispensação não é mais o Cristo na carne, é Cristo na manifestação de Espírito Santo. Ele mentiu ao Espírito Santo. Olha o que diz o versículo seguinte, continuando. Conservando-o porventura, não seria teu e vendido, não estaria em teu poder? Olha agora. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a... mas acabamos de ler que ele mentiu a quem? Ao Espírito Santo. Aí Pedro diz, você mentiu ao Espírito Santo. Continuando no discurso de Pedro, ele diz, você mentiu a Deus. O Espírito Santo é Deus. Deus é o Espírito Santo. Vejam em 1 Coríntios 2, 10 e 11.
Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Porque o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, o que está aqui acontecendo? O Espírito de Deus conhece todas as coisas ocultas e insondáveis de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Vocês estão entendendo? Bispa, não são 3 pessoas? Pois é. Você estava só na primeira graça e está acabando de descobrir, não é? Faltava o quê? Um segundo benefício. Conhecer a verdade acerca de Deus, das suas manifestações. Nem o Espírito Santo, infelizmente, o povo do Senhor conhece aí fora. Acham que é uma pombinha. Segundo aos Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o... Vamos dizer todos juntos esta frase. Vamos dizer, o Senhor é o... Que Espírito é esse com letra maiúscula? Santo. Diz que o Senhor é o Espírito. Quem é o Senhor? Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Jesus é o Senhor. E o Senhor é o... Então Jesus é o... Todo mundo acertou. É o Espírito, é o Senhor, é Deus. Deus é o Senhor, Deus é o Espírito. Só tem um. Oh, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. É que Ele tem manifestações para cumprir desígnios pré-determinados. Aleluia. Ou você ainda está no livro do Bom Dia Espírito Santo? Porque tem gente que acorda, bom dia Espírito Santo. Que agora o meu negócio é com o Espírito Santo. Eu estou aqui descobrindo um caminho. Você pensa que você está falando com quem? O Senhor é o... E onde há o Espírito do Senhor há? Lógico, porque aí está o próprio Cristo, que é Deus. Amém? Então, é a manifestação de um Deus triuno. Não trindade, não são 3 pessoas. Grande é o mistério da trindade. Amado, o mistério da trindade não é nada de mistério. Se eu falo que tem um pai, que tem um filho, tem um Espírito Santo, são 3 pessoas. Onde está o mistério? Nenhum. O mistério está exatamente em você entender que há um só Deus, que se manifesta como Pai na criação, Pai dos nossos espíritos, como Filho na redenção. É o mesmo, o trono se esvazia e Ele vem aqui cheio de glória, de verdade, de virtude. Amado, diz que em Cristo toda a plenitude da divindade estava nele. Ele é Deus. Na carne 100% homem, no espírito 100% Deus. Amém? Ele morre e ressuscita, tem um corpo glorificado, está sentado no trono de glória, mas se manifesta. Como Ele mora em você? Ele está aí com uma cadeira sentado dentro de você? Nem caberia. Com o trono de glória hoje. Como Ele está dentro de você? Como é que Ele se fez um com o seu espírito? Porque hoje Ele se manifesta como Espírito Santo. Mas Jesus é o Espírito Santo. O Senhor é o Espírito. Quem está entendendo? Quando você fala com o Espírito Santo, você fala com quem? É isso mesmo. Quando você fala com Jesus, você fala com quem? Esse é o mistério. Entenderam qual é o mistério? Quando você fala com Deus, você fala com quem? Amém! É mistério. Não é mais para você. Ai, bispa, acabou hoje com um sufoco, porque eu ficava um pouquinho com o Pai, um pouquinho com o Filho e um pouquinho com o Espírito. Tá vendo como nós sabemos qual era a história? Todo mundo acha que eu falei mais com o Espírito. Ah, Jesus vai ficar triste. Aí eu vou um pouquinho com Jesus. Ai, Pai, me perdoa.
Surgiu aí algumas décadas até um livro herético, dizendo, olha, você começa a ter um problema, começa pedindo para o Espírito Santo. Se não resolver, pede para Jesus. Agora, se não resolver mesmo, você vai direto com o pai, que é o chefe. Livro. Vendeu a beça no meio evangélico. Percebe? Quanta heresia, né? 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Agora vem uma bênção apostólica, que aqui é dada em muitos lugares. Tal. Vamos entender, né? Porque, olha, tá vendo como a bênção apostólica chamou todo mundo? A família toda? O Pai, o Filho, o Espírito Santo? Amados, vamos entender aqui? A graça do Senhor Jesus Cristo. Quem foi que trouxe a graça e a verdade? Jesus, que é Deus na manifestação de Filho para trazer a graça e a verdade. Ok? Aí o que Paulo diz? O amor de Deus. Deus é Jesus. Mas onde o amor de Deus se manifestou? Antes da fundação do mundo, quando diz em Efésios que em amor nos predestinou para Ele. Então Jesus te amou quando Ele tinha manifestação de... Maurinho, sério, né? Legal, né? Rasga os véus, né? O amor de Deus e a comunhão do... Ai, amados, isso aqui é a coisa mais linda que existe. Quer dizer, a manifestação de Jesus, a graça, o amor de Deus que lhe predestinou, lhe fez, né? Salvo para sempre. E a comunhão que é dada pelo Espírito Santo. O Espírito é que lhe revelou, lhe reconciliou. O Espírito é que lhe convenceu. E nós estamos aqui hoje, todos nós, porque essa comunhão quem nos dá é o Espírito Santo. Você entendeu que não são 3 pessoas? São manifestações, cada uma delas trouxe algo bom para a sua vida e para a minha vida. Amor, graça e comunhão. Diga, amor, graça e comunhão. Então, Paulo não está falando aqui de 3 pessoas, está falando de um único Deus com 3 manifestações distintas. E essa é a herança que nós temos. Amor, graça e comunhão. Diga, é meu. Diga, é meu. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Você já viu? Agora vamos lá, mas nem na lei você entende um negócio desse. Vem o apelo no final do culto. Quem quer aceitar Cristo? Não vem? A pessoa vem para frente. O que ela aceita ali? Que não é aceitar a igreja, é receber e confessar. Mas o que é que ali, amém, na tradição ela aceita? Quem que ela aceita? Ela aceita Jesus. Você sabe por que depois eles fazem o culto de busca pelo Espírito Santo? Entenderam agora? Por que tem o culto de busca do Espírito Santo? Porque só tem Jesus. Sim, Simão David. Entendeu qual é a cabeça? Só tem uma pessoa da Trindade lá. O que foi? Falta mais 2. E aí? Então tem que ter o culto de busca, porque o Espírito Santo vai ficar de fora. Se não tem esse conhecimento, a pessoa... Aí ela pega e fala assim, olha, Jesus está no meu coração. Pensa, amado, você tem cérebro, você é inteligente. Deus quer que você use a sua capacidade. Deus está no meu coração. Não, Jesus agora está no meu coração, porque eu o aceitei. Ah, é? E você vai buscar o quê? O Espírito Santo. E quem é que está no seu coração? Jesus. Que Jesus? Sentado no trono, sentado com o corpo. Entendeu, pastor? Que Jesus que está no seu coração? Jesus ora. Por quê? Porque Jesus está em toda parte. Não é por isso não. É porque Jesus entrou aí na manifestação do Espírito Santo. Porque Paulo diz o quê? Aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Então Jesus está assim no seu coração. Mas é o Espírito Santo que está aí com o seu espírito. Ele é Jesus, porque o Senhor é o Espírito. Você está entendendo? Bispo, onde ficou Deus nessa história toda? E agora? Onde está Deus? Onde está Deus? Põe a mão no seu coração. Diga, Deus está dentro de mim. Você está entendendo? Senão, acabaram as brigas todas de Deus lá em cima, o filho ensanguentado do lado da cadeira do pai. E a pomba nos tetos das igrejas. Acabaram, as encrencas acabaram.
Não tem nada disso. Tem o quê? Hoje, nesta dispensação, é o Espírito Santo convencendo do pecado, convencendo da justiça de Deus. Estas coisas que você entende pelo Espírito Santo que habita em você. É Ele que lhe revela. Acabou o culto. Eu tenho mais 1 hora aqui de mensagem. Acabou a hora do culto. E agora, bispo? E agora? Noite toda nada. Aqui não é vigília não, amada. Aqui você está acostumado que você veio de outro lugar. Aqui tem hora, amém? Já está na hora de encerrar a ordem e decência. Nós fazemos a parte 2 na quinta-feira. Só quero que você entenda que a segunda graça, o segundo benefício, traz este conhecimento de tudo que era mistério, que agora lhe é revelado, que faz você desfrutar da primeira graça, da salvação. Porque coisa triste é você falar que é salvo e depois você ficar às tontas com as pessoas da chamada Trindade. Ah, não existe palavra Trindade na Bíblia, viu? Pode pesquisar. Eu tenho uma Bíblia online, eu vou pesquisar. Pesquise mesmo, pesquise bastante. Tem uns irmãos que vêm de outro ministério. Eu vou pesquisar essa história de predestinação. Não, vou pesquisar a história da predestinação. Ah, mas os R só para começar estão no lugar errado. Vamos pesquisar? Vamos. Deus te deu inteligência. Vá e pesquise. Agora, pesquise e não se esqueça que o conhecimento é por revelação. Então, antes de pesquisar, ore. E eu desafio a igreja, os novos, os internautas, a orarem a Deus. Mostra-me a verdade, porque as pessoas que estão contra a doutrina que nós falamos, não têm a coragem de fazer essa oração a Deus. Porque a hora que rasgar o coração e dizer, me mostra toda a verdade, Senhor, ainda que eu tenha vivido num grande engano, como a bispa Solange viveu, mostra-me a verdade, abre o coração. Se você fizer essa oração, meu amado, você vai desfrutar da graça e graça, da graça sobre graça, de um segundo benefício. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Bispo Raio vem orar. Você sabe por que nós cremos que a nossa oração é respondida? Porque nós não ficamos aqui imaginando que ela tem uma trajetória enorme até chegar ao céu. Você sabe aquele versículo que diz assim, a palavra ainda não me chegou à boca, e tu, Senhor, já conhece toda. Por quê? Porque ele tem bola de cristal? Porque ele é Deus. E onde ele está, querido? Aí, então antes de você falar, ele já escutou os teus pensamentos, ele é um com o teu espírito. Creia que quando você pensa, você deseja, você ora, você rasga o coração, você é quebrantado, porque nós cantamos aqui o que agrada a Deus, que move Deus, é um quebrantado coração. O quebrantado coração é esse que é perscrutado pelo Espírito lá dentro. Nós podemos enganar qualquer pessoa. O Espírito Santo ninguém engana. Glória a Deus. Ninguém engana. Aleluia. Ninguém engana. E você recebe na sua vida, não o que você mostra, Aleluia. mas o que o Espírito Santo vê aí dentro. Por isso nós vamos ter um encerramento hoje diferente. Louvor vem para coral inteiro aqui, porque é tempo de virada, vem para todo mundo para cá. Este Espírito Santo que está aí em você, que testifica e te convence da verdade, ele vai interceder por você agora. Amém. Mesmo que você não fale, ele está intercedendo por você. Para que aconteça uma virada na sua vida. Bispo Rai intercede aqui na frente. Mas o Espírito Santo, que é o próprio Deus, intercede dentro do seu coração. Creia que hoje, coisas novas estão acontecendo na sua vida. Aleluia. Você vai, se não entendeu ainda, começar a desfrutar de um segundo benefício. Amém. Porque o que Deus tem para nós, amados, da graça de Deus, é muito mais do que salvação. Glória a Deus. É reinar Aleluia. em vida através de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos hoje e eternamente pela obra grandiosa que tu fizeste nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pelo conhecimento que nós temos hoje da tua palavra. Obrigado pelos nossos olhos que foram iluminados pela tua maravilhosa e divina graça.
E hoje, Pai, nós temos conhecimento de causa. Sabemos, ó Deus, que Tu és Deus sobre tudo, sobre todos. Ó Deus, e que Tu tiveste 3 manifestações, ó Pai. E és o mesmo Deus, hoje e sempre. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor, pela predestinação, pela nossa escolha. Obrigado, Jesus, porque somos espíritos predestinados desde antes da fundação do mundo. E obrigado, ó Pai, pela revelação. Obrigado, Jesus, pelo conhecimento. Obrigado pela palavra que tem alimentado o nosso coração. Obrigado, Jesus, por essa igreja, pela comunhão dos santos. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui, Jesus, a cada dia, crescendo no conhecimento e na graça de Deus, trazidas por Jesus Cristo. Ó Deus, que foi o nosso substituto. Ó Deus, que derramou o seu sangue no Calvário, ó Pai, para que nós não mais precisássemos fazer sacrifícios, que não mais precisássemos pagar o preço, Jesus. Tu fizeste tudo por nós, e hoje nós usufruímos da graça sobre graça, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado pelo Teu amor manifestado, pelas Tuas misericórdias infinitas. Obrigado, Jesus, por essa igreja maravilhosa. Obrigado pela vida dos internautas. Obrigado, Jesus, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, pelo bispo primar, Jesus, bispo Miguel Ângelo Júnior, pela bispa Rosana, pela vida da bispa Solange Brandes, Jesus, pela missão apostólica da graça de Deus, esse lugar comprometido com a Tua verdade. Aleluia, Jesus. Verdade que liberta, verdade que traz paz, felicidade e alegria ao coração das Tuas ovelhas, ó Pai. Por isso nós nos despedimos. Amém. Dizendo, ó Pai, que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Os ungidos de Deus estão aqui. Há um candelabro aqui com uma unção permanente. Triste o ministério que Deus já tirou o candelabro. Aqui você tem uma unção que é direto, é direto. Você vai embora, ela não fica aqui, ela vai com você para a sua casa. Amém? Por esta unção de Deus, do Espírito Santo que está na sua vida, é que você já pode comemorar. Porque no segundo benefício está incluído uma virada para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Onde era tristeza se verá.
Glória a Deus, boa noite a todos. Vão em paz, em nome de Jesus, até amanhã. E diga a quem está ao seu lado: Jesus é a nossa virada. Boa noite a todos, amém.